Que bom que você está aqui, mais uma quinta-feira no nosso culto Rompendo em Fé. E eu tenho certeza que até o final do culto, situações, coisas, áreas que talvez estejam meio conturbadas e nebulosas, vão se transformar pelo poder da palavra do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Mateus 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou humilde e manso de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Sorriso no rosto, povo de Deus. Deus é bom. Quem não presta é o coiso. Mas Deus, Ele é bom demais. Na noite de hoje eu quero falar com vocês sobre a vontade de Deus. E existem dias na vida de cada um de nós que parece que se torna tão difícil fazer a vontade de Deus, se torna tão complicado a gente se encontrar dentro da palavra de Deus. E não é porque a gente está fora, é porque servir a Deus custa, é de graça. Mas tem um custo, que é a morte da nossa própria vontade. E o nosso eu morre, o nosso ego morre todas as vezes que a gente obedece a palavra do Senhor Jesus Cristo. Existem dias em que a nossa alma está mais sensível e que a nossa alma não está desejosa de combates, lutas, resistir até o fim, brados de vitória, ainda que isso exista. Mas existem momentos da vida da gente em que a gente só precisa ou só deseja alívio. Não tem nada a ver com fraqueza, não tem nada a ver com ser fraco. Não, é o contrário. É por estar caminhando há muito tempo, é por estar fazendo há muito tempo, é por estar resistindo há muito tempo. Nós nos esquecemos em alguns momentos que nós temos uma alma, e uma alma ela é sensível. E eu quero abordar nessa noite, caminhando por essa ideia, por esse consenso. Por que às vezes é tão difícil fazer a vontade de Deus? Por que às vezes há um embate, há um choque dentro de nós? Por que às vezes a gente se sente tão pesado? Por que a gente se sente tão sobrecarregado, tão oprimido? Como se não houvesse prazer ou satisfação em nós de continuar fazendo o que a gente sabe que tem que ser feito. Quem controla a sua vida? Nós começamos a perceber que quem controla a nossa vida é Deus, quando mesmo estando ou se sentindo assim, cansado, pesado, sobrecarregado, se sentindo sempre tendo que fazer força, e mesmo assim você continua fazendo e servindo e obedecendo a voz do Senhor. A gente começa a perceber que o controle da nossa vida, da direção da nossa vida, não apenas no sentido de que para onde ela vai, mas no sentido de que nós nos movemos por obediência ao que Deus fala para nós. Então nós acatamos a voz de Deus. E muitas vezes nós não queremos acatar, mas acatamos. Muitas vezes nós não queremos fazer o que tem que fazer, mas nós fazemos. Muitas vezes nós não queremos abrir mão, mas nós abrimos. Muitas vezes nós não queremos falar sobre o assunto, mas nós acabamos falando. Muitas vezes a gente não quer renunciar, deixar, a gente não quer perdoar. Muitas vezes a gente escolhe não amar o próximo, quem nos fez mal,
ou simplesmente as pessoas, porque nós escolhemos muitas vezes fazer a nossa própria vontade. E existe um conflito muito grande dentro de nós em fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que eu me encontro sobrecarregado, porque eu estou lutando, é uma coisa, é a carga da batalha. Mas todas as vezes que eu me sinto cansado, oprimido e sobrecarregado, porque eu não obedeço a Deus, não é o peso da batalha, é o peso da desobediência, é o peso de não ouvir a voz de Deus. E eu vou me sentir cansado, sobrecarregado, eu vou me sentir esgotado, porque eu não estou lutando batalhas, eu estou me opondo à voz de Deus, e eu não estou fazendo, obedecendo, acatando, eu não estou me subjugando. Subjugar é não resistir ao que Deus fala para mim, ao que Deus fala para você. O texto que nós lemos, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Ele já começa dizendo para nós que nós temos que ir, nós temos que buscar, nós temos que querer não mais carregar a carga, não mais carregar o peso. E é necessário buscá-lo, encontrá-lo, para que então ele alivie, tire o nosso peso, a nossa carga, o nosso desconforto. Jesus, ele deixa claro para nós que então achareis descanso para as vossas almas. Jesus não está dizendo que de tanto procurar por ele, você vai chegar num lugar onde a carga, a sobrecarga vai desaparecer, porque Jesus não está falando sobre um lugar, ele está falando sobre uma condição de vida, que em meio às batalhas, mesmo se sentindo assim, se sentindo contrariado e obedecendo, se sentindo sofrendo e obedecendo, se sentindo entristecido e obedecendo, nessa condição é gerado para nós, por obediência à palavra de Deus, é gerado para nós uma transformação. E não é apenas da circunstância que a gente vive, é gerado para nós uma transformação de quem nós somos. É quando nós estamos sentindo e carregando o peso da nossa própria cruz. Então nós sentimos o fardo dela e começamos muitas vezes a não querer caminhar carregando a nossa cruz. Porque carregar na nossa cruz significa você se manter na obediência à palavra. Porque a vida se torna mais fácil, mais leve, mais light, para quem abandona a sua própria cruz e deixa de lutar consigo mesmo, e deixa de guerrear com suas próprias vontades, com seus próprios desejos. É por isso que a palavra de Deus fala para nós que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Esse seguir é compreender que pela cruz de Cristo eu devo mortificar a minha carne, para que eu continue caminhando sempre na palavra de Deus, porque vai ter momentos, e muitos deles, em que a palavra de Deus vai falar para mim que eu tenho que fazer coisas que eu não quero, que eu não concordo, e que essas coisas vão demonstrar para mim se eu vou viver uma transformação ou não, porque só vive transformação quem vai até Ele e troca o fardo, e troca a carga, e deixa de viver como está vivendo. Nós nos sentiremos livres de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos sobrecarrega, quando simplesmente você se deixar ser guiado pela vontade de Deus. E quando eu falo ser guiado pela vontade de Deus, eu não falo apenas de frequentar culto. Ser guiado pela vontade de Deus é ter um ambiente familiar onde a palavra de Deus rege, direciona toda a posição que a casa vai ter. E todas as vezes que você assume esse posicionamento de viver a palavra na sua casa, alguns que não conhecem, alguns que não são cristãos, alguns que, mesmo sendo cristãos, se opõem à palavra, se levantam como uma resistência, como uma barreira. Pessoas que não querem ser libertas porque não têm o entendimento de que a vida que vivem não é vida, é uma prisão. Então se levanta uma batalha, se levanta uma guerra, se levanta uma sobrecarga, que muitos aqui
talvez seja um único cristão dentro de casa e que acabam levando e carregando o peso, o fardo de circunstâncias que acontecem lá, de modos de vidas que acontecem lá. Quantos de nós aqui gostaríamos de ter um ambiente onde familiares não bebem, não fumam, não são dominados por vícios, não são dominados pela sua própria vontade? Quantos de nós queríamos ter um ambiente diferente? E nós lutamos contra essas coisas para nos mantermos no Evangelho. E essas coisas pesam, essas coisas trazem para nós desconforto, trazem para nós um olhar, meu Deus, será que nunca vão mudar? Será que nunca serão transformados? E o incrível é que muitas pessoas, em vez de continuar nesse caminho, carregando sua cruz, lutando contra essas coisas, no meio do caminho elas começam a perceber que por não haver mudança do lado de lá, elas começam a deixar a palavra e elas começam a viver ou deixar de viver e seguir retamente o que Deus está falando. É quando a gente começa a abrir concessão. É quando a gente começa a entender que não precisa de tanto culto assim. Eu sou cristão, sou salvo pela fé, mas não precisa de tanto culto assim. 3 vezes na semana é muito. Então abre-se concessão, começa a se vir 2 vezes. E daqui a pouco abre-se mais uma concessão. 2 vezes ainda é muito, afinal de contas, eu sou a igreja, Deus habita em mim. Então 1 vez, então quem sabe daqui a pouco nem vem mais. Porque todas as vezes que a gente começa a tratar a palavra e não obedecer a palavra, a gente começa a tratar a palavra com a resistência do nosso coração, nós não deixamos a palavra transformar a nós, nós queremos transformar a palavra para que a palavra se encaixe em nós, de acordo com o nosso coração. É por isso que Jesus Cristo disse, olha, o quadro é esse, vocês estão cansados, sobrecarregados, porque vocês gastam a energia de vocês, a obediência de vocês. Vocês gastam todo o fôlego de vocês nessas coisas aí que vocês acham que são a prioridade da vida de vocês. Mas venham a mim. Venham até mim e eu vou trocar com vocês, eu vou tirar o peso de vocês, a carga, eu vou dar para vocês a minha, que é leve, eu vou dar o meu fardo que é leve. Vocês não vão ter que fazer força para continuar vivendo e caminhando, se eu for a força de vocês. E isso aqui é extraordinário, porque o que tem de gente que carrega fardo, e não é da luta, repito, não é da batalha, não é o inimigo. O que tem de gente que carrega fardo, luta, não se encontra dentro da vontade de Deus porque briga com Deus. Mas pastor, é possível brigar com Deus? Brigar é um termo que a gente usa para dizer que a pessoa não quer fazer a vontade de Deus. E todas as vezes que Deus fala algo para nós e a gente não faz o que Ele está dizendo, nós estamos lutando contra Deus. Estamos sendo resistência ao que Deus está falando para nós. E a palavra de Deus, ela nos mostra algumas pessoas que obedeceram à vontade de Deus e o que viveram, algumas pessoas que não obedeceram à vontade de Deus e o que elas viveram e o que os outros viveram por causa da desobediência dessas pessoas. A palavra de Deus fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor faz uma estátua e ele diz, a partir de hoje todo mundo vai me adorar porque eu sou o único Deus. Então Sadraque, Mesaque e Abednego diz, não, o meu Deus disse que não há outro Deus e que nós não devemos adorar nenhum outro Deus. Então ele prepara uma fornalha e ele diz, quem não me adorar, morre. Milhares e milhares e milhares de pessoas que sabiam quem era o único Deus, quando ouviram a ameaça de morte, mudaram o seu caminho. Escolheram transformar o que elas criam para serem aceitas por Nabucodonosor e simplesmente não correr o risco de perder a própria vida. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, não, nós não vamos negar o nosso Deus, nós adoramos um único Deus e esse Deus sabe quem nós somos. E ó Nabucodonosor, se o nosso Deus, sendo o único e verdadeiro Deus, não nos salvar, é porque assim Ele quis, mas independente do que aconteça conosco, o controle da nossa vida, mesmo a gente estando triste, porque a gente pode morrer, mesmo a gente estando com calafrio, porque a gente pode morrer, não nos desviaremos da palavra, pois a palavra mudou o nosso coração, e é mais importante seguir a palavra do que viver. O que acontece com eles? São lançados dentro da fornalha, a fornalha é aquecida 7 vezes mais, os guardas que levam esses 3 e jogam esses 3, no ato de se aproximar, eles são queimados e morrem na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados lá dentro. E por cumprir a palavra que Deus disse, seja fiel ao único e verdadeiro Deus, eu respaldo a vida de vocês, eu cuido de vocês. E eles disseram para o rei, e mesmo que Deus não nos salve, serviremos a Deus, não porque Ele pode salvar, mas é porque Ele já nos salvou.
A palavra de Deus diz que um ser aparece lá dentro, que brilha, que resplandece, e caminha com eles pelo meio do fogo. Então eles são libertos, e a partir daquele dia Nabucodonosor diz: só há um Deus verdadeiro em Israel, e não sou eu, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Uau! Porque uma pessoa escolheu não desvirtuar o caminho, o princípio, não mudar a sua fé, não contaminar a sua vida, por mais que estejam sendo ameaçados de morte. Por mais que sejam ameaçados, ele, a sua casa, a sua família, eles escolheram servir a Deus. E porque eles escolheram não mudar o comportamento deles, aquela nação passou a adorar a Deus, porque foi um decreto do rei. Agora, e quando eu não obedeço a palavra de Deus, o que acontece? A palavra de Deus fala que Jonas, ele ouviu a voz do Senhor, porque ele era profeta, e porque ele era homem de Deus, e dentro da palavra de Deus, no Antigo Testamento, todo profeta era tido como boca de Deus na terra. E o Senhor falou com ele, e o que o Senhor fala para ele? Deus diz para ele: Jonas, vai para Nínive e prega em Nínive, porque o meu coração se encheu de amor por essa nação. Jonas observa tudo o que Deus falou e ele pesa o seu coração. Jonas pesa o seu próprio coração, e no seu coração ele tinha raiva e ódio dos ninivitas. Por quê? Porque era um povo inimigo de Israel. Então no seu coração ele diz: o quê? Eu esperando que o Senhor viesse com poder e glória e destruísse os nossos inimigos. O Senhor quer salvá-los, o Senhor tem misericórdia deles, eu é que não vou pregar lá não. E ele foge, pega um barco, e aí você sabe a história. Vem uma tempestade, o barco afunda, ele é engolido por um grande peixe, fica lá na escuridão, e assim por diante. Todas as vezes que eu escolho não fazer a vontade de Deus, porque eu não concordo com a vontade dele, você está se opondo à vontade do Criador, você está vivendo em obediência, desobediência. Todas as vezes que você não concorda, que você não quer, porque você não vê todos os lados do que Deus está dizendo, você não vê o resultado daquilo que Deus está dizendo. Então muitas vezes a gente foge, muitas vezes a gente se esquiva de mudanças que a gente tem que assumir, de posição que a gente tem que manter. A gente muda simplesmente para ser mais fácil para nós, porque a gente não quer passar por nenhum tipo de pesar, nenhum tipo de dissabor. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Ele está dizendo: venham a mim e façam a minha vontade, porque fazendo a minha vontade é boa, perfeita, agradável. Então não vai haver peso para vocês, porque eu vou resolver todas as coisas, eu vou estar em todas as coisas. Vinde a mim todos vós. É engraçado porque a gente repete isso muito, né? Vinde a mim, a gente canta isso. Mas o que Jesus está dizendo não é apenas venham, no sentido de quem está de longe chegue para perto. O que Jesus está dizendo é: me ouçam, entendam o que eu falo. É necessário fazer uma troca comigo, porque se vocês não trocarem comigo, vocês vão sobrecarregar, vocês vão enfraquecer, vocês vão ficar doentes, vocês vão ficar entristecidos, vocês vão ficar numa situação lamentável que daqui a pouco vocês vão estar dizendo que vocês não têm força para mais nada. Porque existe uma vida espiritual, e essa vida espiritual não é para ser vivida pela carne. E todas as vezes que eu não tomo a minha cruz e não sigo o evangelho, eu estou vivendo na carne. E viver na carne é fazer a vontade da carne, é estar contra aquilo que Deus coloca como princípio. Sem santidade ninguém verá a Deus. E como pode eu querer ver a Deus, mas eu não vivo a palavra, eu não vivo a santidade? Então eu vivo lutando na carne, tentando resolver coisas que são espirituais. Então a única coisa que eu vou alcançar é cansaço, é fadiga, é peso. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. É extraordinário quando Jesus fala sobre jugo, porque a partir desse momento Jesus não está apenas falando sobre cansaço, fadiga, vida espiritual. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele faz para nós uma referência de uma peça de madeira que era colocada sobre os bois. E é interessante isso, porque quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, Jesus não está dizendo que você é um boi, mas ele está fazendo uma figura de linguagem, para que a gente possa entender. O boi, ele não aceita de maneira nenhuma que você coloque um jugo, uma cangalha sobre as costas dele. Ele vai reagir, ele vai pular, ele vai se machucar, e ele vai de todas as formas não tentar, ele não se deixar ser dominado por alguém, porque ele não quer fazer a vontade de alguém. E quando Jesus diz para nós, tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está dizendo o seguinte, que se nós nos deixarmos ser guiados por ele,
nós não seremos bois brabos. Porque a expressão que a gente tem aqui, quando Jesus coloca o termo jugo, é que quando nós não estamos querendo obedecer a Deus, é como se nós nos portássemos não como ovelha mais. Porque a ovelha, ela é mansa, ela é dócil, a ovelha reconhece a voz do seu pastor e ela sabe que o seu pastor cuida dela, a protege. Agora, quando nós não tomamos do Senhor o jugo do Senhor, ou seja, não nos deixamos amansar pelo Senhor, é porque nós somos verdadeiros bois brabos. E todas as vezes que Deus fala para tirar alguma coisa de você, quando Deus fala para mudar alguma coisa em você, a gente reage como se fosse um boi brabo, esperneando, rejeitando, duvidando, murmurando, e mesmo que seja em forma silenciosa, apenas rejeitamos a palavra, porque não queremos. Quando Deus fala sobre posicionamentos para vencer vícios, dominâncias que tem sobre a vida da gente, comportamentos que são vergonha para a gente não para de ter esses comportamentos. Jesus está dizendo, deixa de ser boi brabo, me deixe colocar o meu jugo sobre vocês, porque é leve o fardo de Jesus. E muitas vezes a gente não quer, a gente se porta como verdadeiros bois brabos. É sangue no olho, é vontade de fazer a sua própria vontade. Muitas vezes a gente começa a agir como tolo, porque a gente sabe o que é para fazer e a gente não faz. E quando você não faz o que Deus disse que é para fazer, não é um pedido, é uma ordem. E quando a gente não faz o que deve fazer, então a gente peca por desobediência. E a gente não entende que a desobediência da palavra do Senhor é rejeição ao que Ele está dizendo. É como se eu fizesse Deus mentiroso, porque eu não estou crendo no que Ele está dizendo para mim. É como se eu dissesse, não, o Senhor não sabe o que está fazendo, por isso eu não aceito mudar conforme a sua palavra. Todas as vezes que alguém muda pela palavra de Deus, há uma transformação em casa, na família, no coração, no trabalho, em tudo. Lembra quando Pedro está cansado de pescar? E ele fala no seu coração, de maneira nenhuma eu volto para lá, não pesquei nada. Então Jesus diz, volta e pesca de novo. Então Pedro olha para Jesus e diz, sobre as tuas palavras eu vou. E o que acontece porque ele obedeceu? Ele pesca 133 grandes peixes, ele e todo mundo que está junto com ele. A grande dúvida aqui é se você vai deixar Deus te amansar ou não. Porque Deus tem falado comigo, Deus tem falado com você, e muitas vezes a gente tem se portado como verdadeiros bois brabos. A gente é rude, a gente é meio grosso, a gente discorda, a gente desfaz da palavra, a gente não a aceita, porque ela não veio do jeito que a gente esperava. Às vezes, irmão, é uma leitura simples que você faz pela manhã, que dá um direcionamento para você, em coisas que talvez você não viva nesse dia, mas talvez amanhã você viva, e a gente simplesmente desconsidera, como se fosse apenas um versículo, não é uma mensagem de 1 hora. Ora, a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, é o próprio Cristo falando conosco, e quando a gente desconsidera, quando a gente usa sarcasmo, é porque a gente não quer se tornar ovelha, porque a ovelha obedece logo de imediato. O boi brabo é que precisa ser colocado sobre ele um jugo, um peso, para que ele então se comporte, para que ele não se machuque, para que ele não se fira sozinho. E não é o que acontece com quem desobedece. Ele esperneia, se machuca, ele é tolo, faz o que não é para fazer, depois se arrepende, depois chora de novo, simplesmente porque não se submete à vontade de Deus. Quando Jesus Cristo fala para nós, aprendei de mim que sou manso e humilde, do que ele está dizendo? Ele está dizendo, não sigam o exemplo de vocês não, vocês esperneiam demais, vocês sigam o meu. Eu sou manso e humilde de coração. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que para todos aqueles que querem deixar de ser bois brabos, é necessário ser manso e humilde de coração. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que para ser humilde de coração, a palavra tem que ser aceita e não resistida. A palavra tem que ser aceita e não resistida. Um coração manso e humilde é um coração que se quebranta, é um coração que não entende por que Deus está pedindo algumas coisas. Mesmo assim ele diz no seu coração, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, e por isso eu faço mesmo sem ver, porque é o princípio da fé. Você não faz porque você vê, você faz porque você acredita que o Deus que você serve não quer o pior para você. Então se o Senhor falar contigo, você simplesmente faz, obedece, dá, colabora, chora, ora, renuncia, se envolve, assume o chamado,
Para de fugir como um boi brabo, porque é assim que Deus tem colocado para nós, que se nós andarmos com mansidão para ouvir a sua voz, então o Senhor continuará a falar conosco. Ouça com atenção o que eu estou dizendo. O que tem de gente que pede: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Só que aí quando Deus fala com a gente, não é o que a gente quer, é para tirar da gente alguma coisa. É para quebrantar o nosso coração. O que é quebrantar o nosso coração? É o Senhor tocar no nosso coração, a ponto do nosso coração se desfazer em pedaços, para que Ele mesmo possa refazer o nosso coração. E como que Deus faz isso? Corrigindo a gente, ensinando a gente. Lembra daquele versículo que a palavra de Deus diz que Deus corrige os filhos que ama com vara de ferro? É quando o Senhor tem que nos colocar num cantinho e dizer para nós: ó, meu filho, ou muda isso aqui, ou o deserto te espera. E nós muitas vezes não queremos ouvir a correção de Deus. A correção de Deus livra do inferno. Não é apenas uma queda de braço, como muitas pessoas fazem. Ah, Deus fala, eu não faço. Deus manda, eu não faço. Eu vou ficar segurando aqui e esforçando aqui, fazendo força, e vou ficar resistindo a Deus. Não, irmão. Todas as vezes que Deus fala com a gente se opõe à palavra, não aceita a palavra, a gente não se porta como ovelha, a gente se comporta como boi brabo. Cada vez menos Deus irá falar com você. Porque Deus, ele fala com a ovelha, não com o boi brabo. Com o boi brabo ele coloca uma cangalha, um jugo. Ele coloca um peso. Para quê? Para que o boi pare de pular. Para que o boi pare de se machucar. Para que a cangalha, o jugo, sendo colocado sobre o pescoço do boi brabo, seja colocado também sobre um pescoço de um boi que já esteja amanciado, já esteja manso. Um fica pulando, o outro se comporta. Um fica resistindo à correção, o outro se comporta porque está acostumado já. Até o momento, então, que o outro decide fazer o que o outro está fazendo. Por exemplo, ele para de ser arredio, ele se comporta. E Deus, ele não quer fazer isso com a gente, colocar um peso nos nossos ombros e empurrar você e forçar você a obedecê-lo. Nem tampouco apenas punir a nós, porque não obedecemos a sua voz, como é uma crendice que o mundo tem. Se Deus falar e você não fizer, Deus simplesmente te pune. Não. Deus, ele estabelece para nós princípios de obediência, e esses princípios são extraordinários, porque geram para nós, e não para Deus, geram para nós benefícios. Obedecer a voz de Deus e se portar como ovelha gera para nós proximidade. Só é próximo de Jesus quem é ovelha. Só é próximo de Jesus quem está no aprisco. Só é próximo de Jesus quem ouve a sua voz. Quem não ouve a voz está distante. E é boi, é brabo, reluta, briga. Por quê? Porque ele quer viver do modo de vida selvagem, livre, fazendo a sua própria vontade. Não aceita que ninguém o dirija. Obedecer a voz de Deus, ser obediente, gera para nós fidelidade. Todas as vezes que você obedece a voz de Deus, Deus do céu olha para você e Ele não sente alguma coisa. Ele olha para nós e Ele enxerga. Esse é fiel. Porque Deus sabe o quanto te custa obedecer. Tem situações na vida da gente que custam os amigos. Tem situações na vida da gente que é financeiro. Começar a se envolver com as coisas de Deus custa. Tem coisas na vida da gente que massacra o nosso ego. Não vou abrir mão, vou segurar até o final. Vai ver, vai ver. Então Deus vem e fala: muda. Não seja mais assim. Deus está trabalhando para quebrantar o coração. E todas as vezes que a gente cede à palavra e faz o que a palavra está dizendo, Deus enxerga em nós fidelidade. É gerado em nós, quando obedecemos a Deus, é gerado em nós humildade. Por quê? Porque Deus entendeu que você é ovelha. E é só ovelha que aceita ser conduzido. Não é a nossa oração: o Senhor conduz a minha vida? Mas como pode Deus conduzir a nossa vida se a gente rejeita a palavra de correção? Se a gente rejeita quando Deus quer mudar a gente? Ô irmão, faça uma análise aí. Se você ainda tem sua mãe, seu pai vivo, ou se você já, faça uma análise de quantas e quantas vezes pai e mãe falaram para você mudar algumas coisas. Eu sei, às vezes fica repetitivo. E você já parou para entender por que fica repetitivo?
Ouvir sempre as mesmas coisas? É simples. Fica repetitivo ouvir sempre as mesmas coisas para a gente mudar, dizendo para a gente ser diferente, pelo simples fato que a gente não mudou. Todas as vezes que você não muda, não reage à palavra, não se entrega, não deixa a palavra moldar você, Deus, ele repete a mesma palavra, e repete a mesma palavra, e com o mesmo peso, e com a mesma intensidade. E quando o Senhor começa a ver que você está se portando realmente como um boi brabo, usando sarcasmo, usando de piadinha, rejeitando do seu coração, sendo incrédulo no seu coração. Mas pastor, dá para ser isso? Dá. O Senhor desce para falar com Abraão, e Deus fala para Abraão enquanto Sara está do outro lado ouvindo. E Deus diz: no tempo oportuno virei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. Já tem 90 e poucos anos. Ela está do outro lado, e do outro lado ela começa a rir assim, ó. Capaz. Então vem o Senhor e diz: porque você riu dentro de ti, porque você debochou, porque você agiu com sarcasmo, porque você rejeitou a palavra, o nome do teu filho será Risos, que aí é Isaac. Uau! Deus sabe o que eu sinto, o que eu penso, se eu recebo ou não a palavra. Sim, Deus sabe se você recebe ou não a palavra, porque a palavra não é o discurso anunciado por quem prega, a palavra pregada é o próprio Cristo. E quando eu não aceito a palavra de correção, eu não estou aceitando Jesus sentado num trono, dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Isso tem um peso muito grande. Para todos aqueles que desejam ser guiados pelo Espírito, para todos aqueles que desejam fazer a vontade de Deus, isso tem um peso muito grande. Porque se você não escuta a correção, você vai virar um boi brabo. Porque ninguém te domina, ninguém te dirige, ninguém te guia. É você por você mesmo. Lucas 22:42, Jesus disse: todavia que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do meu Pai que me enviou. O que ele está falando? Ele está dizendo que ele passou por tudo que ele passou, não porque ele apenas quis, mas porque era a vontade do Pai. A vontade do Pai não é que você passe por esses dissabores que a gente passa. A vontade do Pai é que a gente seja transformado passando por esses dissabores que a gente passa. Só que eu preciso da palavra iluminando o meu caminho, quando eu estou caminhando nesses caminhos que muitas vezes não são os que eu quero. Ah, irmão, você já teve que voltar para alguém e pedir perdão de alguma coisa que lá no fundo você sabe, nem foi culpa tua? Pois é, tem gente que não consegue. Por quê? Porque ela julga. Não, mas é o outro que tem que vir. E aí fica nessa luta, e Deus já diz: não, mas quem ama, perdoa. E aí fica essa briga. Não está lutando com pessoas, está lutando com Deus, porque você sabe que de você, que é a ovelha, Deus exige o perdão. Quando Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde, ele está dizendo: aprendei comigo o meu modus operandi de agir. O meu Pai fala e eu faço. Não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Se o meu Pai fala, eu faço. A minha comida, disse Jesus, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É para se batizar? Vou me batizar. Então a voz do céu, a voz do Todo-Poderoso diz: eis aí o meu filho em quem eu me alegro. É a vontade do Pai? É a vontade do Pai morte de cruz? Via dolorosa? Então, que assim seja. Jesus sabe muito bem o que é carregar fardo, gente. Na via dolorosa, Jesus está carregando aquela madeira enorme, aquela cruz enorme. Está apanhando faz dias, faz horas. Está derramando seu sangue por causa da gente. Carregando o fardo do pecado do mundo inteiro sobre as suas costas. E como um cordeiro mudo, ele vai sem reclamar. Ai, Senhor, bem que o Senhor poderia ter feito diferente. Não. Como um cordeiro mudo, ele vai, porque é a vontade do Pai. E ainda que lhe doa, ainda que lhe custe, ele vai e se entrega à vontade do Pai, porque ele sabe que no final das coisas, o Pai verá o seu penoso sacrifício e se alegrará com o fruto da obediência de Cristo. Porque foi Cristo que disse, depois ele disse isso: todos aqueles que o Pai me der, nenhum eu lançarei fora, porque ele reconhece que na vontade do Pai, mesmo que lhe custe a própria vida, na ressurreição, vida após morte, os frutos valerão muito a pena.
É por isso que hoje nós temos um Cristo que está no reino dos céus, cujas escrituras descrevem que nas suas mãos ainda ele carrega as marcas, as cicatrizes dos seus furos. Ora, mesmo depois de um corpo transformado, ele ainda carrega, sim, como um memorial, do quanto foi custoso para Jesus fazer a vontade do Pai. Só que mesmo assim ele fez a vontade do Pai. A vontade do Pai é transformar os corações, arrancar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Por quê? Porque é um coração de carne que consegue fazer a vontade de Deus, e não um coração de um boizão brabo que reage a tudo, de todas as formas. Na noite de hoje eu te levanto esse questionamento para a nossa reflexão. Você se assemelha a uma ovelha que ouve a voz, a correção de Deus, que ouve comportamento e muda facilmente? Ou você reage bruscamente, ariscamente, como se realmente você fosse um boi brabo, que não aceita que ninguém o domine? Irmão, existem situações da vida da gente que na hora você já percebe que você tem que mudar. E não é para que você ganhe na situação, é simplesmente porque você entende a conduta de um cristão. E como é a conduta de um cristão, faz com que você se sinta naquele momento, e agora, faço o que Deus está falando ou não? Vivo o princípio ou não? Ô irmão, fui abastecer meu carro, faz tanto tempo que eu não abasteço meu carro, tanque cheio. Fui abastecer o tanque cheinho do carro, falei, ô glória, enche aí irmão, coloca gasolina. O irmão foi lá e colocou aditivada. Falei, irmão, aditivada não, eu não sei o que vocês colocam aí, pode ter álcool, pode ser gasolina velha. Ah, irmão, você fez isso comigo? Não fizeste isso, fiquei tão bravo. Fui conversar com a moça do caixa, falei assim, ó, o irmão lá colocou gasolina que não era para colocar no meu carro, mandei arrumar o motor esses dias, e se começa a pipocar, e agora, o que a gente faz? Ah, eu não tenho nada a ver com isso, fala com ele. Não, mas eu quero falar com o gerente. Alguém tem que responder caso alguma coisa aconteça com o meu carro, porque eu pedi gasolina comum, ele colocou da outra. A culpa não é minha, estou pagando. E na hora, irmão, na hora eu já percebi, Maurício, você queria muito colocar gasolina. Ô irmão, 2 dias andando na reserva. Olha a prova do irmão, tem que buscar um irmãozinho na escola, outra irmãzinha à tarde, tem que buscar a esposa, tem que não sei o quê. Ixi! Aí veio a bênção, né? Aí acontece tudo isso. Na hora que eu senti que a minha voz levantou, na hora, ó o boizão brabo aparecendo. Eu falei assim, segurei a voz. E me lembrei. Não importa o que eu faça ali, não importa o que eu diga, a gasolina já está lá dentro. O máximo que eles podem fazer é talvez tentar tirar ou alguma coisa do tipo, mas o fato já aconteceu. O fato, ouçam com atenção, na vida cristã, o fato em si não é o importante. O importante é como você vai se portar no fato, pela palavra ou fora dela. Sede manso, dá uma organizada no pensamento. Veja se vale a pena você brigar por tudo isso, ou tudo isso realmente é importante. Eu sei que alguém vai falar, mas é seu direito, eu sei. Mas a partir do momento que o evangelho é a tua carta de prioridade, até direitos que a gente tem aí, que é nosso mesmo, já não falem mais, já não fazem tanta diferença assim. É o evangelho que diz para você que tem situações que para você é melhor perder do que ganhar. E só vai entender isso quando a gente é a ovelha. Porque perder é quando você abre mão, é quando você deixa, é quando você tem algum direito. E você fala, quer saber de uma coisa? Prefiro ter paz. Prefiro dormir em paz. E qual é o custo disso? Ir até Jesus e trocar o fardo, irmão. Entregar para Ele, para poder dormir em paz. Esse é o custo de ser uma ovelha. Eu sei. A gente vive estreito, irmão. Ixi, a gente vive cada estreito. Estreito é quando você, na hora, está tudo bem, mas na hora aparece uma situação que você tem que mostrar o quanto da palavra tem em você. E esse é o problema de muitos, que muitos não têm a palavra dentro deles. Eles sabem quem é Cristo, mas não sabem os princípios. E os princípios é que moldam a vida da gente. É os princípios que moldam a vida da gente. Você sabe como se portar em algumas situações que você ainda não se encontrou? Tem gente que não está preparada para ser confrontado a ponto de alguém pedir a sua vida, se você não negar Jesus. Tem gente que não está preparada. Não está.
Tem gente que, se acabar a luz, ela vai negar Jesus, porque vai dizer que foi Jesus que cortou a luz dela, porque Jesus não prosperou ela para ela conseguir pagar. Vocês estão entendendo que não é falar Jesus, é o quanto de princípio a gente tem? A palavra de Deus nos fala sobre mães que perderam seus filhos e mesmo assim continuaram fiéis a Deus. A palavra de Deus nos fala sobre pais que entregaram seu filho ao Senhor e mesmo assim continuaram fiéis a Deus. O que Deus espera de nós não é um comportamento que a gente possa dizer assim, uau, eu sou ovelhinha. O que Deus espera de nós é um comportamento que Ele, olhando para baixo, Ele enxergue nós, dentro de nós, o que Ele via nos homens que escreveram isso aqui, ó. Deus, Ele espera esse tipo de comportamento. Somos ovelhas e fiéis a Deus até quando nos exigirem o quê? Quando nos exigirem o quê, a gente muda de comportamento. Quando proponem para nós deixar de fazer algumas coisas por causa de salário melhor, um cargo melhor, um benefício melhor, será que a gente abandona simplesmente porque a gente precisa dessas coisas, a gente quer essas coisas? Quando Jesus fala para a gente entregar o nosso peso, é isso. É você não carregar esse peso da descrença, de que Deus não é suficiente para ajudar você, que Deus não é suficiente para cuidar de você, que Deus não é suficiente para tratar das suas dores. Quando Jesus diz isso, sejam mansos e humildes de coração, Ele está dizendo isso. Acreditem, acreditem, acreditem que Deus, Ele é poderoso para cuidar de vocês em todas as áreas, e inclusive em áreas que Ele decidir não mudar. Uau! Aí é Sadraque, Mesaque e Abednego entrando na fornalha ardente com apenas uma certeza: se Deus quiser, Ele nos salva, mas se não nos salvar, hoje mesmo estaremos com Ele. No que a nossa fé descansa, no que a nossa fé se pauta, no que o teu coração se segura quando o bicho pega, no que o seu coração se segura? Qual é a palavra, qual é o versículo que você tem marcado dentro de você para aqueles momentos difíceis, escuros, que apertam o seu coração? Qual é o versículo que você recita como uma oração, como uma espada? Qual é? Qual é? Qual é? É isso que vai fazer a diferença nos dias atuais. Eu tenho visto cada coisa, irmão, cada coisa. Eu tenho ouvido cada coisa. E não é dos outros, não, é comigo também, comigo também. Eu tenho ouvido cada coisa, cada coisa. Acredite vocês se vocês quiserem, mas gente que oferece até dinheiro para mudar o discurso da gente. Vai lá, prega essas coisas aqui para ajudar a gente. E aí, você vai por dinheiro? Você muda o que você prega por dinheiro? Para satisfazer meia dúzia? Ou então para você poder estar em lugares com cultos, com 2.000, 3.000, 5.000 pessoas? Você muda? Você mudaria para ter mais visualização na internet? É o que Deus espera de nós, um comportamento irredutível. Os verdadeiros, irmãos, os verdadeiros, eles vão permanecer. Mesmo que as mãos com anéis, os anéis se vão, os dedos ficam. Mesmo que a gente tenha prejuízo ou perca, Deus continua sendo Deus que sempre, sempre virá no dia de amanhã com um renovo sobre as nossas vidas e uma nova promessa de o que a gente vai viver é melhor do que foi tirado de nós, porque Deus é um Pai.